Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Este deve ser o último vídeo com citação e comentário do Descortinar da Alta Magia do Daniel Mastral. Provavelmente com este vídeo aqui vai ficar claro também qual é o problema que já fica evidente no testemunho que o Daniel Mastral dá. Por questões que eu já estava detectando antes, já tinha sinalizado antes, mas agora vão ficar bem mais claras essas questões para vocês, tá bom? Assim espero, né? Vamos lá, a leitura. O tema é o que está na tela. Ele diz assim: é preciso que o nosso domínio seja completo e inexpugnável. Aqui ele está citando novamente, na sequência da citação que eu li exatamente antes desta, ele está citando uma grande líder satanista, uma bruxa, que está explicando como que eles vão dominar as igrejas no Brasil e no mundo inteiro, né? Então ela está com essa argumentação aí dizendo, né? É preciso que o nosso domínio seja completo e inexpugnável. Mas vamos ver como se dá isso, né? São as citações L 0030, 012 e 013 em O Descortinar da Alta Magia de Daniel Mastral. Todas as igrejas estão praticamente inoperantes, não têm mais poder nenhum. Já não há interferência e nós temos plena liberdade de atuação. As poucas comunidades que nos ofereciam resistência já estão em vias de destruição. Os principais líderes já caíram e não vejo de onde surgirão outros que possam vir a fazer frente ao poderio da Irmandade naquele lugar. Alguns pagaram com a vida. Realmente, aquela nação já não é de cunho protestante. Eles estão falando dos Estados Unidos, tá? Nós estamos plenamente inseridos dentro da sociedade em todos os níveis. O sistema econômico, social, político, militar, de saúde e de ensino nos pertence. Já não há como resistir à Irmandade graças ao domínio extenso que o nosso Pai e os nossos guias, cooperando conosco, conquistaram. A base está totalmente firmada, no lugar certo onde Lúcifer havia determinado. São Francisco já não é a mesma, nem a Califórnia. Ainda que Asmodeu domine na América do Norte, ele o faz preparando o terreno para o Pai, porque o país mais poderoso do mundo será território do domínio de Lúcifer em curtíssimo tempo. Ele será coroado ali. Restam poucas arestas a serem aparadas para que isso efetivamente se concretize. E ele dominará completamente todos os Estados Unidos. Tudo o que é exportado para o mundo nasce naquela nação. Os games de computador com mensagens subliminares, RPG, as músicas e bandas que mais fazem sucesso e têm seus discos consagrados, as principais grifes, etc. A rede está se expandindo, como um inexorável enxame de abelhas. O domínio será total. Gwyneth não usou de subterfúgios em momento algum. Projetou um slide cujo gráfico mostrava o decréscimo de cristãos evangélicos na América do Norte. A queda era vertiginosa depois de um certo período, após o governo de um certo presidente cujos favores haviam sido comprados. Nós batemos palmas e demos vivas diante do exposto, com sincera alegria. Ela continuou falando de coisas sobre a estratégia mundial. Mas o que tem acontecido em larga escala nos Estados Unidos é um reflexo do que ocorre no mundo todo. O evangelho não pode ser propagado. Vocês sabem que para isso é preciso que o nosso domínio seja completo e inexpugnável. A questão das bases é outro aspecto que quero enfocar agora. Até março de 1998 teremos 12 bases mundiais. Por enquanto, como vocês sabem, são apenas duas, a de São Francisco e da Holanda. A da Holanda não é definitiva, ela será mudada para um local maior e mais estratégico antes que finde o tempo até 1998. Este é o prospecto das outras 10 bases. Agora vamos ao meu comentário, né? Aqui encontramos finalmente um indício sólido, depois de 2 volumes e meio de trabalho literário autobiográfico, da qualidade espiritual da obra de Mastral, já que ele tende a cair, ou ao menos a levar ao engano do espírito da ingenuidade. Isto se dá por 2 razões. A primeira é mais universal e óbvia. Este mundo já jaz no maligno. Lúcifer não precisa fazer mais nada para que o seu domínio seja completo e inexpugnável. Ele já o fez quando fez pacto com os primeiros pais de toda a humanidade, Adão e Eva, ou ao menos com todos os nossos ascendentes que ratificaram a decisão mitológica em atos que implicam na mesma imputabilidade moral. Então veja só, o domínio do diabo sobre o mundo já é um dado espiritual muito antigo. Então esse satanismo está apenas se referindo a uma versão mais moderna desse domínio, né? Que faz sentido talvez para estas gerações de satanistas, mas de um ponto de vista abrangente não faz sentido.
Há muitas evidências disso, mas entre as mais claras está a declaração do próprio Ouroboros diante de Jesus na última tentação do deserto. Porque tudo isto me pertence e eu dou a quem eu quiser. Isto poderia ser uma mentira, mas daí toda a tentação careceria de credibilidade, de modo que a mentira não estava nesse domínio, mas no pedido de louvor no lugar de Deus, onde justamente Jesus se recusou a fazer aquilo que Adão e Eva fizeram. Embora a evolução do processo histórico nos leve necessariamente para mais perto do governo do Anticristo, como cúmulo do domínio de Lúcifer sobre este mundo, isto apenas implica numa manifestação mais clara de uma realidade que já é atual. Jesus mesmo disse que o seu reino não é deste mundo. As esferas de influência e domínio estão bem claras. E sendo assim, o testemunho desses ativistas e militantes satanistas só faz sentido no muito pequeno e mesquinho contexto das suas breves vidas e vaidade e vazio. A segunda razão, e esta sim mais substancial para o discernimento da ingenuidade, é a alegação de que o mal combate especificamente a atuação e o crescimento das igrejas chamadas evangélicas. Esta caracterização é parte do mecanismo da dialética do Ouroboros. Toda vez que uma religião é preterida ou preferida como caminho de salvação, isto só funciona para dividir e causar discórdia. O que salva é o amor de Deus, e o testemunho que revela a salvação é o do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus, de que Deus nos ama como um Pai. Essa notícia é propriedade do Espírito Santo, que pode inspirar a quem quiser, do jeito que quiser, sem precisar prestar contas para quaisquer criaturas, nem mesmo aos anjos, quanto menos aos seres humanos com essas suas confusas religiões e culturas, etc. Lúcifer e sua gangue não têm nenhum poder para impedir que o Espírito Santo faça o que quiser. O poder é exercido sobre as vítimas que são tentadas a evitar a presença de Deus e a cair nas várias mentiras da idolatria. Ainda assim, enquanto existir prerrogativas legais da parte dos prejudicados, nada pode impedir a ação divina. É, portanto, apenas indiretamente que Deus precisa fazer algum uso das organizações das religiões cristãs sobre a Terra. E ainda assim, ele as usa como bem entender, sem precisar dar satisfações aos espíritos infernais. Pelos meios de que dispõe, e que são incontáveis e que estão fora do controle alheio, Deus pode converter tanto um católico quanto um evangélico, quanto um ortodoxo ou um ateu e etc. Então, veja só, eu vou dar um exemplo bem simples disso aqui. A Bíblia que eu mais li, que eu mais estudei, que mais me impactou espiritualmente, é uma edição chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma edição da Igreja Católica. Então Deus fez os católicos, por assim dizer, trabalharem para mim quando eles compilaram esse texto, mantiveram, né, a compilação, a tradução, a edição, fizeram todo esse trabalho, é um enorme trabalho. Esses católicos que fizeram esse trabalho, eles serviram a Deus, eles não serviram a Igreja Católica. Alguns até talvez achassem que fosse a mesma coisa, servir a Igreja e servir a Deus. Na verdade, não. E a prova está, por exemplo, no uso que Deus me permite fazer dessa edição da Bíblia de Jerusalém. Porque eu estudei essa Bíblia não só para me aliar a uma igreja mística, ao corpo místico de Cristo espiritual, mas para fazer questão de me distinguir nessa decisão de qualquer contato com a Igreja Católica. Então eu pude usar a própria Bíblia católica, ou uma Bíblia católica, como um testemunho que Deus me deu contra a mentira da participação na religião, inclusive católica. Então Deus faz o que ele quer, você percebe? O ser humano acha que ele tem o controle das coisas, mas não tem, graças a Deus. Pior, há o crescimento do fenômeno dos cristãos que seguem a Jesus e acreditam no Evangelho sem a participação de nenhum culto religioso institucional. A obra de Deus não se interrompe, como se vê. Assim, a diminuição no número de fiéis religiosos, ou mesmo de fiéis declarados por controles estatísticos, sob qualquer denominação, não significa nada realmente, ainda mais em face da descarada e óbvia corrupção das religiões, que leva massas de pessoas a omitir ou negligenciar qualquer forma social de religião, embora pessoalmente possam, viver com proximidade indeterminada ao Espírito Santo. O máximo que o testemunho citado produz é a angústia de um sentimento de urgência que pode levar uma pessoa ingênua a endossar soluções religiosas quaisquer, como se Deus estivesse precisando de uma ajudinha. Resta então a questão: por que Mastral quer nos colocar dentro da salvação da Igreja Evangélica? Provavelmente porque ele conheceu a sua própria salvação sob esta forma, né?
Então é normal que uma pessoa que conheça Deus através de uma igreja determinada ache que a salvação faz parte daquela igreja, daquele veículo, daquele meio que Deus usou para salvar. Então a pessoa está vivendo a vida dela, perdida, né, enganada, iludida. Por algum caminho Deus toca ela. Pode ser um testemunho mais religioso, menos religioso, com mais Bíblia, menos Bíblia. Pode ser o que for. Deus usa o que ele quiser, como eu estou explicando, né? E aí a pessoa ela vai receber a salvação e vai ficar tão impactada que é comum, especialmente no início da vida espiritual, dessa conversão, né? É comum que a pessoa confunda os meios com os fins, né? E acha que a salvação veio daquela igreja, daquela pessoa, daquela Bíblia, etc, etc. Quando na verdade a salvação veio de Deus. Deus apenas dispôs dos meios que ele sempre teve e sempre terá para fazer a obra que é dele. Deus não disputa a glória dele com ninguém, nem com nenhuma religião, nem com nenhum líder religioso, com nada, nada, nada. Todos nós estamos a serviço do Altíssimo por igual. Deus faz uso do que ele quiser, para as finalidades que são dele, porque a obra é dele, a salvação é dele. O ser humano não pode disputar o mérito divino da salvação. Nem começar a pensar em fazer uma coisa dessas. Tá bom? Então por que o Mastral está fazendo uma certa propaganda da igreja evangélica? Porque ele está confundindo a salvação com uma propriedade dessa igreja, né? Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Na verdade, o próximo vídeo vai ser não sei quando. A próxima live deve ser hoje à noite para dar a nota final a este livro do Daniel Mastral, Descortinar da Alta Magia. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.